Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Digital, coordenador do ILD, e estou aqui com o professor Marcos Sabino, Humberto Chiesi Filho, falando sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A ideia agora é dedicar essa parte ao futuro, dedicar essa parte, tipo, o que pode acontecer. Cara, o Supremo Tribunal Federal, julgando a constitucionalidade do artigo 19, se tira aquilo do lugar, o que bota naquele espacinho? Como muda toda essa parada? E aí eu acho que a gente pode começar por aqui. Queria ouvir, Marcão, acho que faz sentido a gente começar com o Humberto, trocando uma ideia sobre qual o impacto disso. Se a gente for imaginar, beleza, derrubaram o artigo 19, e aí? Faz o quê? O que poderia fazer como projeção? Olhando do ponto de vista do marketplace, mas eu não me limitaria a ele, porque eu também queria ouvir o Marcão sobre liberdade de expressão e poderia tentar, talvez, imaginar no campo eleitoral. Mas e aí? O que acontece? Bom, olá pessoal, o professor Diogo, uma vez mais, Marcos também, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que pensar na viabilidade disso, né? Não existe o artigo 19, a plataforma passa a ser responsável. Isso também é questionável, porque mesmo antes do artigo 19, havia alguns julgamentos no STJ já considerando que a moderação prévia do conteúdo não era atividade típica dos provedores de aplicações. No caso, o que eu acompanho mais de comércio eletrônico e marketplace. Então, até isso existe um vácuo realmente aí, né? Um hiato. Mas ocorrendo isso, como seria? Seria viável fazer isso? Seria bem feito? A tendência seria, sem dúvida alguma, de baixar o número maior de conteúdos na dúvida. Existe uma dúvida, o conteúdo provavelmente vai ser baixado. Mas como fazer isso no universo? Por exemplo, no caso do Mercado Livre, que eu tenho os números, que inclusive neste mês está sendo divulgado o nosso terceiro informe de transparência, onde tem esse dado, que a cada hora mais de 130 mil anúncios são criados ou alterados na plataforma. Como analisar tudo isso? Como entender se realmente aquilo que é denunciado, se é irregular ou não? Muitas vezes são questões técnicas complexas de propriedade intelectual, de regulação, de metrologia, de uma infinidade de temas que a plataforma não tem sequer o conhecimento técnico. E ainda que coloque muita gente em cima disso, vai ser feito de maneira incorreta, vai ser feito tendendo sempre baixar o conteúdo. E isso impactando principalmente o pequeno empreendedor, né? Aquele que vende numa plataforma que no caso do Mercado Livre é aberta realmente para qualquer um poder vender, e ela vai ter seu conteúdo muitas vezes baixado. Isso é uma preocupação que a gente tem. Então é interessante você falar isso, Humberto, porque essa questão do pequeno empreendedor, ela é bastante importante, porque a gente vinha falando aqui, e você deu um número bastante relevante, que é o número de 130 mil anúncios por hora. Quer dizer, se você fica responsável por isso diretamente, a sua operação, eu diria, professor Diogo, ela passaria por um quê de inviabilidade, porque você precisaria contratar pessoas especialistas em todos os produtos que fossem anunciados no Mercado Livre, que era o que acontecia na Rede Globo de televisão, quando eu integrava a Globo, que era assim, e é exatamente o mesmo sistema que é aplicado às empresas de radiodifusão, é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Por quê? Porque há um consenso, isso não é construção positivada, é um consenso no sentido de que empresas de radiodifusão não são responsáveis pelos anúncios de terceiros. É exatamente o que acontece no caso do Mercado Livre, exatamente o que acontece no caso do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, de Twitter, de todos esses caras, YouTube, de todos esses caras que apenas são plataformas de veiculação de conteúdo de terceiros, não é conteúdo próprio. Você se lembra muito bem, existe até hoje na rede de televisão, sei lá, não na Globo exatamente, mas nas outras, vinha uma cartela azul dizendo: este conteúdo é uma produção independente, a emissora não se responsabiliza por isso. Isso tudo era muito questionável, ok, mas o fato é de que conteúdo de terceiro, como eu vou me responsabilizar por conteúdo de terceiro? E nesse sentido, eu acho que uma coisa brilhante que o Humberto disse ainda antes da nossa gravação aqui é a cláusula de barreira que uma responsabilização direta pode impor sobre o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que
trafega seus bens e produtos na plataforma do Mercado Livre, de resto, em outros marketplaces. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não é que, penso eu, né, posso estar completamente enganado, não é que não haverá regra e haverá uma lacuna. O resultado desse julgamento vai colocar em prática uma tese. E essa tese, como resultado desse julgamento em repercussão geral, é a tese que vai ser aplicada. E a tese pode ser: o intermediário de aplicação é diretamente responsável. Então, quer dizer, o risco aqui é um risco efetivamente de ter uma tese nesse sentido. E aí, estou monopolizando a palavra, perdão, mas eu gosto muito da ideia, né, porque também o meu doutorado é em processo civil, o meu doutorado é em ações coletivas e eu estudei direitos transindividuais e tudo mais. Gosto muito da ideia, que é uma ideia explorada muito pela professora Suzana Henriques da Costa da Universidade de São Paulo, que é a ideia do litigante habitual. Que é o cara que ultrapassou todos os custos e obstáculos de acesso à justiça. Por quê? Porque a justiça já é o métier dele, ele já sabe como é, ele já tem os advogados, ele já sabe as coisas, ele já entendeu o que faz o juiz, conhece todos os juízes, conhece todos os atores de justiça. Para ele é muito mais fácil litigar. Agora, para o sujeito que está lá no interior e que está empreendendo e utilizando a plataforma do Mercado Livre para empreender, ele não sabe nem para que serve um juiz, ele não conhece nenhum advogado, ele não sabe como ele pode fazer valer seus direitos. Então esse cara vai ter um bloqueio. Quando o Mercado Livre, por exemplo, o algoritmo do Mercado Livre, querendo não ser responsabilizado diretamente por uma sanção em virtude do descumprimento de uma norma, derrubar o conteúdo desse sujeito. E derrubar de uma maneira mais ou menos, não diria arbitrária, mas muito conservadora. Então, acho que esse é um problema bastante interessante. Mas, professor Diogo, e com relação ao aspecto eleitoral desse tema, o que você teria a destacar? Cara, uma porrada de coisas, assim, porque o artigo 19, ele é a base do sistema de responsabilidade para o conteúdo de terceiro. E ele não está especificamente, não reflete só no Marco Civil da internet, vai além dele. Todo o sistema eleitoral digital é baseado no artigo 19. A estrutura é baseada nele, porque se a gente não tiver esse modelo aplicado e, por exemplo, ruir o modelo de responsabilidade de terceiro, a gente vai ferrar a liberdade de expressão política no ambiente digital. Quer dizer, como excluir o eleitor da parada. Certo. É perigosíssimo no âmbito eleitoral, se minha opinião. Se hoje o Michel Temer quiser fazer uma campanha, o sistema de moderação de conteúdo e a regra de responsabilidade é a do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19, ele traz esse conceito de que a responsabilidade é apenas por notificação judicial. Isso faz com que, no âmbito eleitoral, a gente tenha uma preservação do espaço do eleitor. O eleitor, talvez a grande mudança do aspecto digital nas eleições foi trazer o eleitor que tradicionalmente ficava na arquibancada vendo game, as eleições é um game, é um jogo. E ele sai do arquibancada, desce a campo e joga junto. E joga contra também. E aí o bicho pega. Agora, se em todo esse espaço passa a criar uma responsabilização da plataforma por conteúdo de terceiro, independente de notificação judicial, a calibragem do algoritmo da plataforma vai ser para menos, não para mais. Porque, é o seguinte, se eu for assumir a responsa do que as pessoas falam aqui, eu não vou deixar qualquer um falar. Eu vou deixar só as pessoas que eu sei que eu posso confiar ou as pessoas que não estão falando nada de importante. O que é ruim dos dois jeitos. Num ambiente de liberdade, pensando em política, é como excluir o eleitor do jogo eleitoral digital. Então, é péssimo. E não há o que pôr no lugar. A legislação eleitoral, ela preza pela mínima interferência possível com conteúdo de eleitor. Isso seria o contrário, não seria a máxima interferência possível, porque a plataforma, com certeza, vai calibrar, ainda mais num todo um esquema envolvendo eleições e o quanto esses temas são sensíveis, a plataforma tende a calibrar de tal forma excluindo. Pode excluir tanto a ponto de a gente falar assim, não, Diogo, não fala de política, Humberto, não fala de política na rede social, senão você vai se ferrar, vai derrubar o teu perfil. E aí você começa a não falar e você tem, inclusive, o Chile Effect, que você me explicou outro dia e a gente poderia imaginar sendo aplicado aqui também. Eu acho que tem que perceber que o perigo, do ponto de vista eleitoral, na minha opinião, é ruir um sistema que tem como base o artigo 19. Tirou o artigo 19, na minha opinião, ferrou o espaço de liberdade de expressão política no ambiente digital.
E aí, meu caro, tirou, vai pôr o que no lugar? Pois é, então fica complicado, né? A gente entender essa questão do ponto de vista da liberdade de manifestação política, que também é impactada, é bem importante. Mas eu queria, Humberto, você me mostrou alguns números aí do Mercado Livre e eu tenho uma pergunta para você. Eu queria que você explicasse aí para as pessoas. A pergunta é simples. Vocês moderam conteúdo? Como é que é isso? Quer dizer, vocês deixam qualquer conteúdo transitar na sua plataforma? Conta um pouco dessa história pra gente. Com exemplos, porque eu acho da hora os exemplos que o Humberto com certeza. Assim, nenhuma plataforma deixa de moderar o conteúdo com base nos seus termos e condições, né? E em todos os termos e condições que eu já vi das plataformas, existe a previsão de anúncios ilegais, não são permitidos. Então, isso existe. Nós trabalhamos muito com alguns patamares, por exemplo, parcerias ou acordos, convênios de colaboração com autoridades. Então, uma denúncia de uma autoridade tem uma força muito grande para nós, porque aquilo já está validado pela autoridade competente. Então, realmente, isso, sem ordem judicial, é moderado. Nós temos no Mercado Livre o Brand Protection Program, onde um titular de uma marca ou de qualquer propriedade intelectual, ele pode se habilitar, mesmo não sendo usuário da plataforma. E comprovando que tem esse direito, ele pode baixar produtos na plataforma, onde é iniciado um processo de notice and takedown, onde o vendedor do produto considerado irregular pelo titular do direito é suspenso. O vendedor, ele responde, tem a oportunidade, claro, de responder a esta notificação. Que é o contraditório, né? Exatamente, inclusive apresentar documentos e volta pro titular da marca decidir se mantém ou baixa o conteúdo. A plataforma não intervém nesse processo. Sim. Obviamente, o titular do direito, ele assina um documento eletronicamente, assumindo a responsabilidade e as consequências por essas baixas. Então, com base em denúncias de autoridades, desse nosso programa e também de usuários, é feito um trabalho de potencialização desses anúncios, onde no último semestre do ano passado, 99,15% das baixas foram proativas. Menos de 1% foram de autoridades. Aqui, tirando a parte de propriedade intelectual, falando mais de anúncios irregulares. Que aí pode ser regular desde uma ilegalidade ou até uma categorização incorreta, tudo que envolve irregularidade, que pode não ter nada de perigoso ou nocivo no anúncio, mas está irregular na plataforma. Então, 99,15% proativamente. Isso mostra que a plataforma não utiliza o artigo 19 como um escudo e fica sem adotar nenhuma ação contra o conteúdo irregular. Ela age e age proativamente e as outras fazem isso também. Mas, repetindo, ela tem aquela salvaguarda do artigo 19, onde ela não é diretamente responsável se alguma coisa escapar. Então, essa é a dinâmica aplicada atualmente. E essa questão, é muito interessante esse dado, né, de menos de 1% de pedidos de remoção virem de fontes institucionais e oficiais, né? Porque isso mostra também, eu posso estar completamente enganado, mas para mim, isso mostra como é desnecessário alterar o regime de responsabilização do artigo 19. Pelo menos pela litigiosidade faz zero sentido. Não faz o menor sentido, quer dizer, não tem nem demanda para isso. Porque a própria plataforma, ela exclui 99% dos conteúdos. Na minha opinião, o que seria muito melhor para o sistema seria uma participação mais efetiva das autoridades, em conjunto com as plataformas, para fazer esse tipo de baixa, de trabalho conjunto. Inclusive, até adotando medidas contra o usuário que comete realmente alguma ilegalidade. Lá na ponta, né? Exatamente, claro. O responsável direto. Sim. Inclusive aspectos criminais, civis, toda a natureza. Não, em termos de pirataria, por exemplo? Né? Não, pirataria nós temos um exemplo muito bom, que é da Ancine. Nós temos uma parceria com a Ancine, onde elas utilizam uma ferramenta, além dessa ferramenta do BPP que eu mencionei, nós temos uma ferramenta desenvolvida para autoridades, especificamente autoridades, faz pesquisas especiais, baixas massivas, tem um poder muito grande, porque é uma autoridade. A Ancine usa esse sistema e baixa, inclusive, produtos que podem ser usados para pirataria. E temos declarações públicas deles mostrando que semestre após semestre vem diminuindo a quantidade de denúncias que eles têm que fazer. Por quê? Porque com esse sistema retroalimentado com essas informações, que usa inteligência artificial, que usa equipes de profissionais dedicados a isso,
a plataforma fica cada vez mais limpa. Por quê? Porque a autoridade está trabalhando conjuntamente com a plataforma. E aí o resultado é bom para todos. Que coisa, né, Diogo? Isso acontece também no eleitoral, né? Quer dizer, a gente está vendo aí os esforços do Tribunal Superior Eleitoral em trabalhar em conjunto com as plataformas. Inclusive, o nosso professor Diogo foi citado ali pelo ministro Edson Fachin, dizendo: consultem o professor Diogo Reis, né? Então, parabéns, Diogão. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Cara, é muito bom ouvir seu nome saindo de um ministro durante uma sessão e você não ser o réu. Eu tô feliz pra cacete por causa disso. Nem o responsável, no caso de uma plataforma do artigo 19, né? Não, mas e é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral, ele começou a se aproximar das plataformas e isso foi uma virada, cara. Até 2016, as plataformas e o TSE meio que não se davam. Cão e gato, né? Não, tipo, era um negócio... Mas não tô falando do mau sentido, mas era assim. Havia toda uma falta de saber o que estava rolando. A gente teve, e vi isso... conteúdos que as plataformas acabaram não baixando porque simplesmente aguardavam, por exemplo, uma notificação pessoal e no direito eleitoral notificação em sessão, não tem notificação, é falado e pronto. E então havia uma falta de comunicação técnica, processual de ambos os lados. As plataformas pareciam não compreender especificamente o modo de funcionamento da justiça e da justiça eleitoral e do direito eleitoral no Brasil, e a própria justiça eleitoral também parecia não compreender como as plataformas funcionavam e como isso deveria ser colocado na mesa. A partir das eleições de 2016 houve uma aproximação, mas essa aproximação talvez em 2018 tenha alcançado o ápice ali. O Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, criou, pela ministra Rosa Weber, depois das eleições de 2018, o grupo de combate à desinformação, chamando diversas instituições para serem parceiros. O Instituto Liberdade Digital é um deles. Opa! Então. E as plataformas também são. E a partir de então foi feito acordos de entendimento, memoriais de intenções, onde as plataformas, junto com a Justiça Eleitoral, buscavam uma colaboração. Isso tem melhorado demais a atuação, onde você sai daquela situação onde é polarizada e talvez como se um fosse inimigo do outro e trabalha em conjunto. A plataforma, com toda a honestidade, assim, ela faz parte, sim, do problema, do desafio colocado. Mas ela não é o problema. E eu acho que havia a sensação de que elas poderiam ser o problema. E já há um bom tempo não. E o TSE tem feito muito bem isso. Seguiu com o ministro Barroso, agora com o ministro Fachin. Uma das iniciativas que é essa que o Marco falou, que ele disse meu nome e não era como réu, e eu fico feliz com isso. Mas basicamente o TSE lançou um podcast, o Spotify fez uma adesão ao grupo de combate à desinformação, tem um canal oficial da Justiça Eleitoral e me chamaram para participar da primeira temporada, onde a gente pôde conversar sobre vários temas importantes. Ou seja, é o podcast do TSE no qual eu fiz parte. E Marcão, você sabe que meu coração é desse podcast. Não, já era. Mano. Você tá concorrendo com o nosso produto, cara. É difícil falar sobre isso aqui na sua frente. Não, o seu não compete. Eu vou acionar o seu não compete, cara. Execução específica do não compete. E aí, cara, acabou rolando. Esse é um exemplo do quanto pode se beneficiar de uma sinergia. Eu acho que o eleitoral tem feito isso muito bem mesmo, cara. Muito legal de saber. Legal. Você ferir seus sentimentos. Não, eu tô bem. Eu vou chorar sozinho daqui a pouco, cara. Então, cara, isso é bem legal, esse tipo de associação. Agora, é interessante porque o Humberto que tá aqui, cara, ele além de ser executivo de uma das grandes empresas do marketplace global, ele também, cara, é um cara acadêmico, né, meu? Tá fazendo seu doutorado, então ele não tem apenas a visão no Mackenzie, né? Não tem apenas a visão do executivo, ele tem também a visão do acadêmico. Então, a gente, pra fechar, cara, já te agradecendo de antemão por você ter topado esse convite, meu, o podcast, ele te recebe de braços abertos, cara. Inclusive, se você quiser virar quadro fixo, a casa é toda sua. O que você poderia destacar, Humberto, de tudo isso relacionado a esse artigo 19 do Marco Civil da Internet? Eu queria que você, de repente, falasse uma coisa espontânea sua,
mas eu tenho uma consideração também para fazer a respeito do momento em que isso é colocado em pauta também, mas fica à vontade, por favor. Eu considero um instrumento importante para as plataformas e para os usuários também. Como a gente disse aqui, tudo que a gente falou, a questão de como isso traz um equilíbrio, desde que bem aplicado, e que também ele não privilegia os grandes em desfavor dos pequenos, que é isso que pode acontecer num cenário diferente do atual. Essa é uma preocupação real que todos têm. Mas eu acredito que um instrumento que ele visa defender a liberdade de expressão, impedir a censura, regular esse tipo de relação de maneira mais simplificada, que é como nós temos hoje no Marco Civil, ele deveria ser mantido. Na minha opinião, é um instrumento importante, inclusive para a própria democracia, aí, como o professor Diogo falou também, aspectos eleitorais, para não tirar ninguém do jogo, né? Sim. Porque, realmente, o que vai mudando essa dinâmica, ela vai realmente calar algumas vozes. Sim. Ou impedir alguns negócios também, como é o caso do Marketplace. Que muitos dizem que deveria haver uma separação entre liberdade de expressão e liberdade econômica, que é o que se aplicaria para a questão de comércio eletrônico. Mas as coisas se confundem. Quanto mais a gente começa a fatiar isso, mais complexidade traz, mais conflitos são gerados e torna mais difícil também a aplicação desse princípio. Então, por isso, eu acho que é um instrumento importante para todos nós. Pô, legal, Humberto. E professor Diogo, agora, já para terminar, queria ouvir a sua palavra sobre o seu sentimento e a sua percepção pelo momento da pauta do tema 987. É um momento propício? Dá para você adivinhar um prognóstico do que o Supremo vai julgar aí? Como é que você vê a questão de audiências públicas que estavam marcadas para março de 2020, antes da pandemia? Nunca mais se falou do tema e parece que pelo jeito não vai acontecer. Queria ouvir um pouquinho a sua percepção a respeito disso. Não, perfeito, Marcão. Cara, é uma pena não ter rolado audiência pública, porque é o típico tema que precisa de uma audiência pública, porque ele tem ângulos diferentes e ignorar um desses ângulos é possivelmente errar, e errar feio. E há uma grande preocupação. Me parece que o momento em si, ele pode ser ainda mais perigoso se a gente for considerar todo o conjunto e talvez um flerte com uma ideia de máxima responsabilização de plataformas. A gente tem visto isso. Na verdade, por mais que isso seja estranho, é isso que meio que gera o nosso podcast, cara. Todo podcast tem alguma ameaça para falar, alguma questão para falar, Sim. Seja diante da liberdade de expressão, ou das eleições, ou das plataformas, mas sempre tem alguma coisa. Então me parece que o momento é extremamente sensível, sobretudo num período eleitoral. Provavelmente, olhando, né, pro ângulo no qual eu costumo me dedicar, provavelmente mais difícil dos últimos tempos. Pós-constituição. Talvez mais difícil até do que a eleição de 89. E nesse conjuntão, mexer numa parada dessa, me parece perigosíssimo. E ainda mais sem a gente ter o debate que eu acredito que deveria ter tido. A pandemia afastou esse debate, mas eu não entendo por que a gente não tem visto esse espaço ser discutido do modo mais amplo possível. Cara, não se faz isso top-down, isso não é possível. O que eu falei, se mexer no artigo 19, vai por o que no lugar? O que fazer? Eu tenho bastante preocupação aí com o resultado, mas, enfim, ao mesmo tempo, confiança e esperança na justiça como um todo. Espero que tudo dê certo. Mas e você, Marcão? O que você acha que, nesse momento, pode estar mais em jogo? Qual é a relação do momento para essa decisão? Se é que a gente vai ter, tá pautado, mas a gente não sabe que fim vai dar. Mas e aí? Troca essa ideia com a gente. Bom, esse recurso extraordinário, ele deu entrada no Supremo desde 2017. E ele teve 5 anos aí para ser julgado. E, na minha opinião, a minha concepção é que esse é um momento absolutamente inapropriado para isso acontecer. Aí vocês vão perguntar, então quando é o momento apropriado? Talvez um momento pós-eleitoral, porque eu entendo o quê? Eu entendo que o risco de captura das próprias decisões judiciais
por grupos de pressão ou por temas ideológicos, ele é muito grande agora. Afinal de contas, a gente está falando de um cenário que tem se tornado um cenário de cataclisma desde, pelo menos, o início do ano passado. E o que deflagrou isso, na minha opinião, foi o riot, né? A invasão do Congresso norte-americano, que gerou aquela medida provisória no Brasil e que de lá pra cá, acusações de censura e poder de plataforma, aí vem a decisão do Telegram, e tem Daniel Silveira e tal, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o momento é ruim. Minha preocupação é que o Supremo Tribunal Federal, que obviamente a gente respeita e que são realmente mentes brilhantes, mas que ainda assim são seres humanos, eles tenham uma questão que é pegar os vieses do momento e tomarem uma decisão sem a análise de todos os aspectos que estão na mesa. E tomar essa decisão apenas olhando o eleitoral, porque eu acho que o risco de eventualmente responsabilizar os intermediários de aplicação, para o intermediário de aplicação virar um xerife mesmo, e remover conteúdo à torto e direito, e ter sempre aquele fundamento, eu removi porque senão seria responsabilizado, e ter isso referendado pelo judiciário, porque afinal de contas o tema vai ser julgado, eu acho que o risco é bastante alto. Eu não acho o momento propício, sobretudo sem a realização de audiências públicas. É isso aí, Marcão. Acho que a gente fechou nossa missão. Queria agradecer demais. Humberto, muito bom ter você aqui, renovado o convite. Marcelo, super obrigado de novo. Só você para poder organizar, colocar a ordem toda a parada. E Marcão, meu brother, valeu, meu cara. Sempre muito bom discutir contigo, mesmo quando a gente tá arrumadinho e quase ferra o rolê, só porque tá frio aqui em São Paulo. É isso aí. É isso aí, tá frio aqui em São Paulo, então a gente tá usando esse agasalho. Humberto, cara, muito obrigado, seja bem-vindo. Venha sempre, cara, é sempre muito bom te ouvir. E você, não nos perca, siga-nos e não nos deixe, porque afinal de contas você é a nossa razão de existência. Obrigado, podcast do LD. Fica por aqui e a gente se vê logo, logo. Abraço, tchau. Valeu, até. Falou.